Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. Eu sou Alexandre Marques e nesse programa conto com a companhia aqui do nosso ilustre Gustavo Reis. Infelizmente, no programa de hoje, devido às medidas de restrição, distanciamento social, a gente não conta com a presença de Aline Fagundes. Sentimos falta dela, né, Gustavo? Mas é um cuidado necessário que a gente precisa ter. Exatamente. Olá para todos vocês que estão nos ouvindo aí. Realmente hoje estamos aqui com o quórum reduzido. Vou fazer as vezes de Aline hoje aqui, não sei se tão bem quanto ela faz, mas precisamos de alguma forma tocar aí e manter vocês informados sobre o que está acontecendo na matéria tributária nos últimos dias. Até porque, Gustavo, a gente está assistindo aí a uma reviravolta, muitas mudanças na legislação tributária. Inclusive, para o nosso ouvinte é importante lembrar, a gente está comentando aqui nesse programa aquilo que foi objeto de alteração no mês de março. E agora, meados de abril, a gente já tem algumas alterações que ocorreram em abril, inclusive algumas delas que a gente vai até citar aqui durante o programa. E para começar, como a gente sempre faz, a gente vai comentar as principais notícias daquilo que aconteceu no mês de março e que tem relevância para você que acompanha o nosso programa e trabalha com a matéria tributária no seu dia a dia. Vamos para a seção GT News. Receita Federal revoga mais de 100 instruções normativas. A Receita Federal revogou 126 instruções normativas publicadas entre 1969 e 2016, que já não produziam mais efeitos legais. A medida faz parte do projeto Consolidação, que busca adequar o estoque regulatório do órgão através da redução, revisão e consolidação de normas. A lista de normas revogadas consta da Instrução Normativa RFB 1928, publicada no dia 25 de março no Diário Oficial da União. Essa é uma medida bem interessante e é interessante que a Receita Federal já há alguns anos vem trabalhando nesse processo de dar uma enxugada na legislação e uma certa organizada. Essa instrução normativa, agora de março de 2020, ela é um marco muito importante, principalmente quem lida muito com legislação tributária federal, que às vezes encontra algum dispositivo tratando da matéria em instrução normativa muito antiga, fica inseguro em relação à aplicação ou não daquela norma, porque diante das inúmeras instruções normativas que foram editadas posteriormente, a gente não tem certeza se aquele dispositivo legal foi revogado de maneira explícita ou maneira tácita. E agora a IN 1928 traz aí uma série de normas que já não tinham aplicação e que a Receita, digamos, dando essa limpada na legislação, organiza e confirma isso para a gente. O ideal é, inclusive, Alexandre, é que as normas que estão em vigor, as instruções normativas que estão em vigor permaneçam sendo atualizadas. Não é para que a gente realmente, nesse processo de consolidação e revisão, a gente tenha aí sempre parâmetros atualizados de consulta dessas normas. É verdade, Gustavo. Inclusive, um exemplo que eu cito sempre nos nossos treinamentos é da Instrução Normativa 1500 de 2014. A Receita Federal, nessa instrução normativa, deu uma consolidada em tudo aquilo que dizia respeito a imposto de renda de pessoa física e que está espalhado por mais de uma centena de leis. E de 2014 para cá, a Receita tem tido o cuidado de, sempre que sai uma alteração na legislação do imposto de renda, ela também alterar o texto da Instrução Normativa 1500, mantendo ela atualizada. Se a Receita se comprometer a fazer esse tipo de trabalho, junto com essa outra medida que a gente está comentando aqui, no longo prazo, a gente vai ter uma legislação tributária federal muito menos complicada de lidar. Senador sugere taxar grandes fortunas para bancar combate ao coronavírus. Para reforçar o caixa do governo federal nessa crise, o senador Plínio Valério, do PSDB, sugeriu em seus perfis nas redes sociais a votação urgente do projeto de lei 183 de 2019, de autoria dele, que taxa as grandes fortunas. Ele defende incluir o novo imposto entre as fontes de recursos para conter a disseminação do novo coronavírus.
De acordo com o texto, o Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF, vale para quem tem patrimônio líquido superior a 22,8 milhões, com alíquotas entre 0,5% e 1%. Olha, esse tema sempre é motivo de grandes debates e agora, com a necessidade do governo de gerar caixa para prover essas despesas decorrentes da crise, certamente é um tema que vai voltar à baila, mas que eu acredito que pelo perfil que a gente vê, tanto na Câmara quanto no Senado, dificilmente ele vai ser colocado em pauta e ainda mais dificilmente ele vai ser aprovado. Pelo menos não tenho expectativa de que isso aconteça no curto prazo. Projeto antecipa a restituição do imposto de renda. Contribuintes pessoas físicas poderão receber a restituição devida do imposto de renda deste ano em até 15 dias depois do envio da declaração. É o que propõe o senador Randolfo Rodrigues como forma de reduzir o impacto econômico negativo da crise do coronavírus. Essa é uma medida que também ela pode ser acolhida agora com mais facilidade pelo fato de envolver uma situação específica. Essa proposta de alteração não seria em caráter permanente, mas para que nesse ano as pessoas que têm a declaração de imposto de renda com valores a restituir, elas possam receber mais rapidamente os seus valores. E vamos lembrar de um detalhe: a Receita Federal recebeu a DIF das fontes pagadoras até fevereiro, porque até fevereiro a gente não tinha ainda os impactos dessa crise mexendo na legislação tributária. Já a declaração das pessoas físicas vai ser entregue conforme o novo prazo que o governo apresentou até junho, e isso vai permitir com que a Receita Federal processe com muito mais rapidez as declarações de imposto de renda e faça os cruzamentos que são naturais, a fim de verificar quais são as declarações que não apresentam nenhum tipo de inconsistência e cuja restituição poderia ser liberada com mais facilidade. De certa maneira, então, a Receita vai ter que processar com mais velocidade, mas uma boa parte da base de informações dela já está alimentada, que foi através do envio da DIF pelas empresas. Agora, Alexandre, eu não sei se você concorda, mas essa medida me parece interessante, porque temos visto aí o governo com diversas propostas de passar recursos para aqueles que estão desempregados ou com trabalho suspenso, e essa restituição daria um caixa para essas pessoas que o governo já teria que pagar em algum momento. Então seria, de certa forma, o governo ajudando essas pessoas com um valor que ele já iria desembolsar. Então me parece aí uma estratégia muito boa para aqueles que têm valores a serem restituídos. Exatamente. E talvez, inclusive, esse projeto de lei não precisa nem ser aprovado para que isso seja processado, porque a própria Receita Federal e o governo federal têm condições de fazer essa antecipação através de medidas administrativas. O que a gente precisa lembrar é que na linha de raciocínio que você apresentou, Gustavo, o governo até já fez algo parecido com o pagamento antecipado do 13º salário da primeira parte dos aposentados. E são medidas interessantes mesmo porque injetam liquidez no mercado e à medida que as empresas forem retomando as suas atividades, o que elas bem vão precisar é de um mercado com mais liquidez, porque as pessoas que vão ter uma redução na renda, que vão ficar desempregadas, elas tendem a consumir menos naturalmente. E quanto mais recursos que já seriam injetados no mercado mais adiante, eles forem antecipados para esse período, melhor. É isso mesmo. Vamos para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias publicadas no mês de março de 2020. A primeira norma que nós temos aqui é a Resolução CGSN número 152, de 18 de março de 2020. O Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, aprovou a Resolução número 152 de 2020, que prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional. A medida, que também se aplica aos microempreendedores individuais, faz parte do pacote para minimizar os impactos econômicos da pandemia do coronavírus. Essa foi uma medida interessante que o governo adotou, compreendendo que as empresas do Simples, em sua grande maioria impactadas fortemente por essa crise,
elas não vão ter condições de recolher o Simples das próximas competências dentro do prazo estipulado. Então, o governo concedeu uma moratória para que esses recolhimentos sejam postergados lá para o último trimestre do ano de 2020. Inclusive, essa resolução já foi revogada por outra, que a gente vai comentar no próximo podcast, porque ela foi editada em abril, mas que vale a pena a gente citar. A resolução número 154 já revogou a 152, ampliando aquilo que estava previsto inicialmente, não só para os tributos federais que estavam previstos na resolução 152, mas incluindo também o ISS e o ICMS nesse adiamento. Exatamente. Uma outra situação que a gente precisa comentar aqui, Alexandre, é que essa prorrogação do prazo vai fazer com que, no momento em que essa parcela que foi prorrogada for paga, naquela competência, provavelmente o contribuinte vai ter que pagar 2 parcelas. Então, vamos supor que da competência outubro, que o contribuinte a empresa do Simples já iria pagar em novembro, ela vai pagar em novembro a parcela referente à competência de outubro e mais aquela que foi prorrogada para o mês de novembro. Então, as empresas já precisam se preparar para isso, que eventualmente, na data que é da prorrogação, eles terão que pagar provavelmente 2 parcelas. Exato. Apesar disso, eu vejo que não deixa de ser uma medida interessante, porque é como se fosse um empréstimo sem burocracia. Na medida em que a empresa tem a obrigação de recolher os tributos sobre aquilo que fatura, e ela, recolhendo isso mais adiante, ainda que no fluxo de caixa dela vá pesar, porque ela vai ter que pagar 2 competências juntos lá no final do ano, mesmo assim é interessante para a empresa, é melhor do que ela pagar agora. Ocorre que agora muitas empresas não estão tendo faturamento ou estão tendo faturamentos muito baixos. Então, quanto maior foi o impacto da crise sobre o faturamento dessas empresas do Simples, menor é esse empréstimo, entre aspas, que o governo está fazendo. E tem um último detalhe, Gustavo. Essa resolução, nem a original 152, nem a que a revogou a 154, elas falam sobre parcelas de débitos em atraso que são objeto de parcelamento. Portanto, se uma empresa do Simples adiar o recolhimento do Simples Nacional de março, abril e maio, mas ela tiver parcelamentos já em andamento, ela deve pagar as parcelas desse parcelamento normalmente. A próxima norma é a Resolução CGSN número 153, de 25 de março de 2020. O Comitê Gestor do Simples Nacional aprovou a Resolução número 153 de 2020, que prorroga para o dia 30 de junho de 2020 o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, DEFIS, e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual, que é o DASN-CIMEI, referentes ao ano calendário de 2019. É na mesma linha do que o governo vem fazendo com outras declarações, essas que tinham que ser entregues até o final de março, era muito razoável que o governo prorrogasse por mais alguns meses, considerando inclusive, Gustavo, que o impacto da crise está afetando também muitos escritórios de contabilidade, muitos que, em função das medidas de distanciamento social, encaminharam seus funcionários para trabalhar no regime de home office. Então, bastante sensato por parte do governo estabelecer um prazo mais elástico para que essas declarações sejam apresentadas. Exatamente. E nessa mesma linha ainda temos a Portaria PGFN número 7.821, de 18 de março de 2020. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional publicou a Portaria PGFN número 7.821 de 2020, que estabelece medidas extraordinárias decorrentes da pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19. A norma prevê suspensão de atos de cobrança pelos próximos 90 dias. É uma medida também interessante, mas cujo impacto é um pouco restrito a determinadas situações. De qualquer forma, não deixa de ser interessante, especialmente porque uma das medidas aí cuja suspensão foi imposta é a do encaminhamento da cobrança de dívida ativa por
parcelamentos administrados pela PGFN que porventura venham a ser objeto de inadimplência. Portanto, aqueles parcelamentos que já estão inscritos em dívida ativa, que estão sendo processados no âmbito da PGFN, se por acaso houver um inadimplemento do contribuinte, isso não vai ensejar a rescisão ou a exclusão do parcelamento no prazo de 90 dias. É um prazo mais elástico que permite às empresas tomarem fôlego para poder se recuperar e retomarem o pagamento regular dos seus débitos. Exato, e dentre outras medidas, a portaria propõe que o deslocamento físico dos contribuintes e dos advogados às unidades da PGFN somente deverá ocorrer quando estritamente necessário e após o prévio agendamento pelo canal telepresencial. Então aqui me parece mais um reforço daquilo que a gente tem visto muito nesses dias, o fique em casa, né? Só saia se for estritamente necessário. Então, junto com essas medidas do governo, temos visto aí reiteradamente essas ações de que, se possível, as pessoas trabalhem em home office para evitar a disseminação aí do coronavírus. A próxima norma é a Portaria Conjunta número 555 de 23 de março de 2020. Foi publicada no dia 24 no Diário Oficial da União a Portaria Conjunta número 555 de 2020, que prorroga o prazo de validade das certidões negativas de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, a CND, e as certidões positivas com efeitos negativas de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União, em decorrência da pandemia relacionada ao coronavírus. Mais uma medida aí que tem relação com a crise que a gente está vivendo, e eu penso que algumas coisas que motivaram o governo foram o fato de muitas empresas terem negócios com entidades públicas e às vezes já tem até serviços prestados, fornecimentos que já ocorreram, mas tem créditos a receber e no momento de receber o crédito, se a certidão negativa não tiver atualizada, isso acaba implicando na impossibilidade de, pelo menos de imediato, a entidade pública fazer o pagamento. Tem que se instaurar ali um procedimento, diligenciar a empresa, dar um prazo para ela tentar regularizar e tudo isso iria dificultar ainda mais a injeção desse recurso na economia. Então, pensando nesse fator, eu imagino, o governo teve a ideia de editar essa portaria. Mas tem um outro fator que me parece estar relacionado com outras medidas de natureza econômica. É que vários recursos voltados para, principalmente, os pequenos empreendedores serão disponibilizados através dos bancos oficiais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e esse tipo de operação financeira vai depender, dentre outras coisas, da comprovação da regularidade fiscal da empresa. Se a empresa tem uma certidão negativa que ela não consegue renovar, ela fica impossibilitada de ter acesso a essas operações. Pelo menos por hora, essas são as regras vigentes. Então, a prorrogação por mais 90 dias da validade das certidões acaba permitindo a muitas empresas ter acesso a essas linhas de crédito. Inclusive, Alexandre, isso me parece uma medida razoável também, porque muitas empresas, nesse momento difícil, não têm conseguido adimplir com todas as suas obrigações, não porque elas querem simplesmente sonegar ou deixar de cumprir, mas porque a situação que estamos vivendo não tem permitido que elas cumpram com todas as obrigações. Então, me parece que essa medida vem para proteger de alguma forma e incentivar que algumas operações continuem funcionando, porque muitas empresas provavelmente não conseguiriam renovar a CND por algum motivo de inadimplência, mas que vão ganhar um fôlego aí de 90 dias até para conseguir se recuperar e fazer qualquer tipo de caixa para que se mantenha regular com todas as suas obrigações. É verdade, Gustavo. As empresas são como pacientes que precisam de fôlego para conseguir atravessar esse momento mais difícil. E vai custar muito mais caro para o governo se esses pacientes, ou seja, essas empresas, vierem a óbito. Verdade. Na sequência, nós temos a Solução de Consulta COSIT número 29, de 25 de março de 2020.
A Receita Federal do Brasil manifestou o entendimento de que os conselheiros de Conselho Administrativo e Fiscal, quando representante da entidade ou órgão da administração pública do qual são servidores e na condição de servidores públicos ativos, ocupantes de cargo de provimento efetivo vinculados ao RPPS, não se submetem à incidência de contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social, o RGPS, exceto quando do exercício concomitante de outras atividades remuneradas sujeitas a esse regime. Aqui tem dois detalhes e vale lembrar, Gustavo, que isso se aplica a alguns clientes nossos. Nós temos vários clientes que são sociedades de economia mista, seja da União, seja dos estados, e é muito comum que o presidente ou então o governador do estado nomeie conselheiros para compor os conselhos administrativo e fiscal dessas empresas. E às vezes são pessoas que trabalham como servidores ativos, servidores de carreira, vinculados à União ou ao estado e que estão ali na condição de representantes do governo compondo aquele conselho. Nessas hipóteses, não incide INSS sobre a remuneração do conselheiro, mas a gente tem que atentar para o fato de que tem que ser servidor ativo. Se for servidor aposentado, infelizmente, por mais que seja injusto, ele é sim contribuinte do INSS. E pior, mesmo ele tendo sido aposentado pelo regime próprio de previdência, ainda assim, se ele trabalha como conselheiro, ele tem que contribuir para o regime geral, o regime do INSS. E a outra observação que a gente precisa levar em conta é que a solução de consulta destaca, desde que ele atue exclusivamente na condição de servidor público, porque se ele tem outras atividades que torna ele um sujeito ativo, um contribuinte do regime geral do INSS, ou seja, é um servidor público de carreira, foi nomeado conselheiro, mas ele também dá aula em uma faculdade privada. Ele já é contribuinte do INSS em função do vínculo com a faculdade. Então, lá como conselheiro, ele também vai ser tributado para o INSS. Por fim, nós temos a solução de consulta COSIT número 20, de 20 de março de 2020. A Receita Federal do Brasil se manifestou dizendo que os serviços de sondagem destinados à construção, perfuração e furos para investigação do solo e núcleo para fins de construção caracterizam-se como serviços e são tributados pelo anexo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. Aqui uma observação interessante é que esse serviço ele já está dispensado de retenção de INSS, por força do artigo 143 da IN 971, de maneira que, independentemente da opção do Simples Nacional, a retenção previdenciária não é devida sobre esse tipo de atividade. Exatamente, eu ia comentar isso, que normalmente a gente que já lida com a matéria há algum tempo, sempre que a gente vê alguma publicação da Receita Federal que fala do Simples e do anexo 3º ou 4º, a gente já acha que vai ter alguma implicação direta ali na análise das retenções, porque de uma forma geral, somente as atividades tributadas pelo anexo 4º estariam sujeitas à retenção. Então, na minha percepção, Alexandre, a primeira vez que eu li a ementa dessa solução de consulta, eu achei o seguinte: olha, já que é anexo 3º, não há retenção. Mas você bem pontuou, o artigo 143 já dispensava essa retenção, independentemente se é tributada pelo anexo 4º ou não. Então, ainda que fosse anexo 4º, o optante do Simples Nacional não deveria sofrer a retenção aqui nesses casos. Exatamente, é essa confusão que faz com que o tratamento do Simples Nacional não tenha nada de simples quando a gente fala de retenção tributária. Inclusive, Gustavo, vamos aproveitar aqui e abrir um parênteses para fazer um convite para todos aqueles que estão nos ouvindo, porque agora nos dias 4 a 8 de maio de 2020, a gente vai fazer um workshop online cujo tema vai ser retenções tributárias dos optantes do Simples Nacional. E dentre outras confusões que a gente vai tentar esclarecer, consta essa da retenção de INSS dos optantes do Simples Nacional, que na construção civil se mostra mais complexa do que em qualquer outra atividade.
Exato, e só reforçar que na nossa última edição do workshop a gente só tratou da retenção do INSS na contratação dos optantes do Simples, não foi, Alexandre? Mas que agora o tema do workshop foi estendido e vamos falar da retenção de todos os tributos na contratação de optantes do Simples, não é isso? Exatamente. Vamos tratar também da retenção de ISS, que é objeto de uma polêmica muito grande, e falar também da retenção de imposto de renda e das contribuições, que embora muitos dos nossos ouvintes já saibam que não há incidência na fonte, há muita confusão sobre os procedimentos que o tomador e o prestador devem adotar. Joia, não percam. Vamos agora então para a nossa próxima sessão, que são os comentários acerca das principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. É a sessão De Olho nos Tribunais. Sem contrato administrativo, juiz aplica fato do príncipe para postergar tributos. O juiz substituto da 21ª Vara Federal Cível do Distrito Federal concedeu liminar a uma empresa para suspender o recolhimento de 4 tributos como forma de preservar mais de 5.000 empregos, motivado pelo fato de que o desaquecimento da economia é uma consequência da quarentena horizontal e esta é determinada pela administração pública. Interessante, né, Alexandre, essa decisão aí desse juiz lá do Distrito Federal? Exatamente, uma decisão excepcional, porque no curso normal da economia não se poderia conceber uma decisão dessa natureza adiando o recolhimento de 4 tributos tão importantes para a arrecadação do governo federal, né, que é Imposto de Renda, CSLL, PIS e COFINS. Ainda que a empresa tivesse em dificuldade, mas no cenário em que a dificuldade fosse pontual, decorrente de uma questão de mercado apenas daquela atividade, ou decorrente às vezes até de má gestão da empresa, a gente não conceberia uma decisão dessa natureza. Mas diante de todo o contexto de crise, esse desaquecimento muito forte da economia, o juiz enxergou aí a existência dos requisitos que permitiam conceder essa liminar. O curioso é que o próprio governo, agora já em abril, e a gente vai comentar isso no próximo GTcast, ele adiou o recolhimento da contribuição para o PIS e COFINS. Só que a decisão que foi concedida aqui pelo juiz lá do Distrito Federal é mais ampla, porque incluiu também o Imposto de Renda e a CSLL. E aqui para nós, Gustavo, agora no dia 30 de abril, vence o Imposto de Renda do lucro presumido do primeiro trimestre e também das empresas que optaram pelo lucro real trimestral. Tanto o Imposto de Renda quanto a CSLL, agora em 30 de abril, representam uma parcela muito pesada para um número significativo de empresas. Então é certo que muitas empresas não conseguirão adimplir com essas obrigações. E você comentou, Alexandre, até um fato interessante, que a decisão do juiz provavelmente se pautou um pouco nisso também, de que as empresas estão numa situação mais difícil, não muitas vezes por uma má gestão, mas por uma determinação de quarentena do próprio governo público. Então seria demais que uma decisão do governo de fazer a quarentena, que já prejudica de uma certa forma a economia, ainda fosse levar a um duplo prejuízo, digamos assim, de que além de não poder funcionar como deveria estar funcionando, ainda tem que adimplir com esses tributos dentro dos prazos. Então aí o que se chama do fato do príncipe, né? Situação inusitada que estamos vivendo, que tem permitido vermos decisões nesse sentido. Exatamente, porque, por exemplo, em relação ao Imposto de Renda e a CSLL, que vence agora dia 30 de abril, se o governo não adotar uma medida até lá, as empresas que recolherem em maio, junho, julho vão ter que recolher com multa e juros, algo que se revela aí irrazoável diante do cenário que a gente está vivenciando. Redução de contribuições ao Sistema S pode provocar corrida aos tribunais. Acórdão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado no início de março, limita a 20 salários mínimos a base de cálculo do salário educação e das contribuições destinadas ao Sistema S, que reúne instituições como SESC, SENAI, SEBRAE, SESI, SENAI e outros. Segundo especialistas, essa decisão pode implicar uma corrida aos tribunais por parte dos contribuintes
que vinham recolhendo essas contribuições sem qualquer limitação na base de cálculo. O que aconteceu nesse histórico legislativo aqui é interessante. Primeiro, não tem nada a ver com a crise do Covid, embora seja uma decisão proferida em março. Mas a tese que foi proposta aqui pelo advogado da empresa é uma tese baseada em uma mudança que houve na legislação lá no ano de 1986. E isso porque no ano de 1981, a Lei 6.950 unificou a base de cálculo para as contribuições para o INSS e das contribuições para fiscais, aquelas que a gente chama de destinadas ao Sistema S ou para terceiros. Pois bem, anos depois, uma lei acabou com essa limitação da base de cálculo para as contribuições previdenciárias destinadas ao INSS e ela simplesmente não mencionou nada em relação a essas contribuições para outras entidades, o que levou o STJ a concluir que o limite de 20 salários mínimos da base de cálculo para essas outras entidades permanece em vigor até agora. É uma tese muito interessante, a gente está falando de uma decisão a nível de STJ. Se essa decisão for confirmada, o que a gente vai ter aí é certamente o direito de muitas empresas que pagam salários mais altos para seus colaboradores de recuperarem uma parte dessas contribuições destinadas ao Sistema S ao longo dos últimos anos. Chegamos então à última etapa do nosso programa, dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. A primeira dúvida que nós temos aqui, Alexandre, é do Ricardo, e ele vai fazer uma pergunta aqui sobre um tema que é bastante complexo e que temos visto aí na nossa prática, que se revela bastante complicado. E ele fala o seguinte: a empresa que trabalho tem sede no Rio de Janeiro, porém não estava inscrita na Prefeitura de São Paulo e descontavam o ISS desde sua abertura em 2013. Como faço para pedir o estorno do ISS de São Paulo, sendo que a empresa já pagava o ISS no Rio de Janeiro? Me parece que aqui ele está se referindo à situação do CEPOM, que é o Cadastro de Prestadores de Outros Municípios, que existe em São Paulo e exige a retenção do ISS para São Paulo, caso a empresa de fora não tenha o cadastro lá. Então a empresa dele do Rio não tinha o cadastro em São Paulo, prestava serviço lá, era tributada em São Paulo e também tributada no Rio de Janeiro. E aí, como fica essa situação? Verdade, Gustavo. A experiência da gente lidando com essas dúvidas permite que a gente leia nas entrelinhas todo o contexto da situação. Certamente é um serviço da regra geral que é tributado no local do estabelecimento prestador e o cliente, o tomador do serviço de São Paulo, vendo que o prestador não tinha cadastro no CEPOM, deve ter feito a retenção ao longo de todos esses anos. O que a gente orienta, Ricardo, em primeiro lugar, fazer o cadastro no CEPOM em São Paulo, examinando antes a portaria número 118 lá da Secretaria de Finanças de São Paulo, para verificar se a sua atividade de repente não está dispensada do CEPOM e de repente a retenção que foi efetuada pelo tomador de serviço pode ter sido uma retenção indevida. Essa portaria 118, Gustavo, salvo engano, é do ano de 2005 e dentre outras atividades que estão dispensadas de inscrição no CEPOM lá em São Paulo está a atividade principal da Open. A Open Treinamentos, quando realiza cursos em São Paulo, não precisa comprovar para os clientes a inscrição no CEPOM, porque a portaria 118 para a nossa atividade dispensou. O segundo procedimento que você deve fazer após fazer a inscrição, se for obrigatório, você entrar com um pedido de restituição junto à Fazenda Pública de São Paulo, um pedido administrativo. Uma vez que esse pedido administrativo venha a ser negado, de acordo com o artigo 169 do Código Tributário Nacional, você tem 2 anos para entrar com o pedido de restituição na via judicial, de maneira que, ao protocolar o processo administrativo junto à Prefeitura de São Paulo, você vai ter no mínimo a suspensão da incidência da prescrição sobre os créditos, porque é certo, salvo outro detalhe que a gente tenha deduzido de maneira errada, que você tem direito de recuperar
essa parcela que foi retida aí ao longo dos últimos 5 anos. Exatamente, e a matéria é tão complexa que o STF durante muito tempo disse que não ia se manifestar sobre o assunto por ser matéria infraconstitucional, mas ele começou a perceber que esse tipo de procedimento feria de certa forma a Constituição na repartição de competências e reconheceu repercussão geral do tema para tratar especificamente da legalidade do CEPOM, mas apesar de ter reconhecido a repercussão geral, salvo engano, em 2017, até hoje não foi pautado para julgamento. É isso mesmo, o STF ainda não validou e também não rechaçou a utilização do CEPOM pelos municípios. Lembrando que você que é ouvinte do nosso programa e atua em municípios onde não há CEPOM, se você quiser entender melhor essa prática que vem se disseminando, principalmente pelas capitais do nosso país, você pode assistir a um vídeo nosso publicado no Foco Tributário, cujo título envolve lá a explicação, a incidência do CEPOM, a exigência do CEPOM em alguns municípios. A próxima dúvida é do William Portela e ele nos pergunta: quem tem aluguel como renda, mas está desempregado, tem que contribuir para o INSS como contribuinte individual ou facultativo? Uma outra excelente pergunta, William. Muito obrigado pela sua participação. E aqui você fala de uma renda que está sendo oferida por alguém que está desempregado. E é muito interessante a gente observar as diferenças entre a legislação do INSS e do imposto de renda. O aluguel, para quem está desempregado ou não, é renda e é renda tributável. E aí vai ter a incidência do imposto de renda na fonte, inclusive, a depender de quem é a fonte pagadora, a depender de quanto é o valor. Mas em relação ao INSS, a legislação não coloca o beneficiário, o locador de um imóvel, como contribuinte individual. Quem recebe um aluguel não é obrigado a pagar INSS por causa do aluguel. O que você não pode ignorar é se você se enquadra em um dos incisos do artigo 9º da IN 971 de 2009, que lá estão listados em 38 incisos quem é considerado contribuinte individual do INSS. Então vamos supor, a pessoa está desempregada, mas ela trabalha como síndico de um condomínio e ela é remunerada. Suponhamos que a remuneração seja através da isenção da taxa condominial. É uma remuneração considerada pela instrução normativa como remuneração indireta. Então, um síndico de condomínio que é isento da taxa, ele é contribuinte individual. Não que ele vá pagar INSS sobre o aluguel, mas ele tem que contribuir nessa condição de maneira obrigatória. Inclusive, o condomínio é que deve fazer esse recolhimento, repassando aquilo que é devido pelo síndico. Outra hipótese, de repente a pessoa está desempregada, tem um aluguel como renda e ela se inscreve como MEI. Também se torna obrigada a recolher na condição de contribuinte individual através da sistemática do CIMEI, que é o regime tributário do MEI. Então, se a pessoa que recebe o aluguel não tem nenhuma atividade que o enquadre no artigo 9º, ela vai contribuir, se quiser, na condição de facultativo. Lembrando que o facultativo paga 20% daquilo que é a base mínima até a base máxima, ou seja, 20% de um salário mínimo e no máximo 20% lá de 6.101, que é o novo teto do INSS para 2020. É isso, pessoal, era o que tínhamos aí na nossa pauta de hoje. Quero agradecer a participação de vocês e incentivá-los a mandar a sua dúvida e os seus comentários através do nosso e-mail podcast@gestãotributária.com.br. Essa era a nossa pauta de hoje. Quero agradecer imensamente aí a participação de vocês, ouvintes, e incentivá-los a mandar sua dúvida, seu comentário, seja na parte de comentários de onde você está acompanhando esse podcast, ou através do nosso e-mail podcast@gestãotributária.com.br, pois estaremos aqui dispostos a responder os questionamentos de vocês no nosso próximo programa, que esperamos inclusive contar com a presença de Aline Fagundes, que não pôde estar conosco hoje. Exatamente, estamos na expectativa de que no próximo programa a Aline já esteja de volta e também queremos reforçar o nosso convite para do período de 4 a 8 de maio, você que já acompanha o nosso trabalho, participar desse workshop online
100% gratuito. Você não paga nada para participar. Se você já está inscrito nos perfis do Foco Tributário nas redes sociais, você vai receber a divulgação e o link para fazer a sua inscrição. Se você por acaso está descobrindo esse podcast agora e quer acompanhar o nosso trabalho mais de perto, não deixe de acessar focotributário.com.br, se inscrever em nossa lista, podendo colocar inclusive o número do seu celular para receber o link de inscrição no seu WhatsApp. Além disso, todos os dias a gente compartilha também links de conteúdos que são publicados lá no nosso blog, o Foco Tributário. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo programa.